Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Gabriel mais uma vez e eu quero dividir com vocês mais um pouco daquilo que nós temos aprendido e que Deus tem falado conosco através desse livro aqui do pastor Carlos Macor, né? A Vida que Satisfaz. E a nossa reflexão hoje é no capítulo 15, quando ele está falando sobre o fruto. Lembrando que a reflexão do livro é sobre a videira, né? De que o Senhor, ele é o agricultor e nós, como ramos dessa videira, conforme João 15, temos apenas que permanecer em Cristo, apenas permanecer na videira. E a reflexão que ele traz nesse capítulo 15 é muito pertinente para os nossos dias, porque permanecer implica a questão de depender. Implica a gente entender o quanto nós dependemos de Jesus, o quanto nós dependemos do Senhor e confiarmos nisso. Olha só o que ele fala aqui no capítulo, eu vou ler para nós. Antes de conhecer a Jesus, todos nós vivíamos conduzidos pelo princípio da imperfeição e do medo da falta de coisas. Esta é a vida que chamamos de viver na carne. É o tipo de vida que Jesus afirmou que os pagãos viviam, em Mateus 6:31 a 33. E aí agora ele faz uma citação da Bíblia. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que ele está dizendo basicamente aqui é que um ramo que não permanece em Jesus, ele não pode frutificar. E um ramo que vai frutificar é um ramo que confia totalmente nessas perfeições, nessa abundância da videira. Então, com as palavras de Jesus, ele diz assim: não se preocupem o que comer, o que beber, o que vestir, pois os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Jesus ele traz uma informação muito importante aqui em Mateus 6. Ele está dizendo: vocês têm um Pai, vocês são um povo que não estão simplesmente largados no mundo, assim como creem os pagãos. Os pagãos sim têm razão para se preocupar, porque eles creem que eles estão sozinhos no mundo e que eles não têm ninguém para prover a sua própria subsistência e eles têm que lutar cada dia por isso. Jesus está dizendo: vocês têm um Pai. Primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que vocês têm um Pai. E aí onde Jesus ele vai introduzir uma das questões que é uma lei espiritual. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus coloca para nós aqui é que não basta apenas nós crermos que Deus é nosso Pai. Eu creio que Jesus é meu Pai, eu creio que o Senhor é meu Pai, então eu posso ficar tranquilo e não fazer mais nada. Jesus está dizendo: porque você crê que Deus é o seu Pai e lhe dá todas as coisas, busque o reino do seu Pai, busque o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai formar para nós um empenho que nós podemos ter, um desejo, a nossa vontade é inclinada para aquilo que Deus é inclinado. E Jesus vai falar, né? Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Lembrando sempre que justiça aqui nessa parte na Bíblia não está falando em nós fazermos justiça, não está falando em nós simplesmente queremos julgar. Não, justiça aqui na Bíblia está falando sobre retidão, sobre uma vida justa, sobre uma vida que reflete o caráter do nosso Pai. Porque somos filhos de um Pai bom, amoroso e santo. Temos nada menos do que o exemplo perfeito para sermos santos também. É o que Jesus disse, né? Sede santos, assim como o santo é o Pai de vocês que está no céu. Então, quando Jesus nos dá essa informação, ele está dizendo: é possível você ser santo, é possível você olhar tão somente para o reino de Deus, para o Pai de vocês e para a justiça de vocês, e não andar desesperado, fazendo barulho, como Carlos Macor gosta de falar aqui, né? Ele diz que uma vinha é algo silencioso, ela produz seu fruto na serenidade. Quando uma fábrica, ela faz um monte de barulho, ela aquece, ela dá problema, ela dá manutenção. E tudo isso acontece tão pura e simplesmente pela graça de Deus, não pela nossa capacidade, porque na nossa carne não habita nada de bom, mas por uma graça poderosa, não aquela graça barata que muitas vezes a gente ouve falar, mas a graça que o apóstolo Paulo ele diz, né? A graça de Deus para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, disse Paulo. Então a graça de Deus produz isso na sua videira, na qual nós somos convidados para ser ramos. A minha oração é que Jesus te abençoe, que você possa entender que você tem um Pai e que se você olhar para o reino desse Pai, se você buscar esse Pai, você não vai ter com o que se preocupar. Né? Isso não é simplesmente uma promessa de triunfalismo, não é uma promessa que você não vai ter problemas na vida.
As palavras de Jesus não nos deixam mentir, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês têm muitas razões, muitos motivos para ter bom ânimo e confiar em Jesus. Era isso, pessoal, que eu tinha para dividir com vocês. Espero que vocês permaneçam em Jesus, assim como eu tenho buscado também. Não somos perfeitos, não temos a pretensão de já termos alcançado isso, mas uma coisa nós fazemos e temos que fazer: olhar tão simples e firmemente para Jesus e prosseguir. Fica com Jesus e até a próxima.